Amigos e camaradas, vamos para a última semana da campanha eleitoral. Temos andado em todo o país e permitam-me que comece por vos dizer: a CDU está a crescer, a CDU está a reforçar-se. A CDU é hoje para muitos portugueses a força que dá garantias seguras que a vida do nosso povo e do país são para avançar e não andar para trás. São cada vez mais os que compreendem que quanto mais forte for a CDU, mais certo e garantido está a recuperação de direitos, rendimentos e conquistas iniciado nestes últimos 4 anos, não recuará, antes andará para a frente com mais vigor, fazendo justiça a quem foi e tem sido injustiçado e se avançará na solução dos problemas nacionais há muito tempo adiados. A campanha eleitoral que a CDU está a levar a cabo em todo o território nacional, em contacto com milhares de eleitores, mas também aqui neste distrito e em todo o Alentejo, reforça em nós a convicção, pelo apoio que irradia, que temos fortes razões para encarar a batalha eleitoral de 6 de outubro com grande confiança. Uma campanha que está a transformar o respeito e a simpatia depositados na CDU em expressão eleitoral. Uma campanha que, envolvendo milhares de ativistas e simpatizantes da CDU, estão neste combate à conquista, voto a voto, de um resultado que acresce mais força à força que há 4 anos atrás permitiu travar a brutal ofensiva que o anterior governo PSD-CDS conduziu, tendo como base um programa outorgado pela Troika Nacional PS, PSD e CDS, e abrir a frente de combate pela inversão dos direitos e rendimentos extorquidos do nosso povo. Uma campanha que tem ainda, no tempo que falta, muito para fazer, muita conversa a concretizar, muito esclarecimento sobre as razões de voto na CDU. É isso que precisamos de fazer e continuar, falando olhos nos olhos, com cada trabalhador, como só a CDU pode fazer, falando verdade, como sempre faz, não nos refugiando em falsas promessas para caçar votos, levando a sério o que deve ser tratado com seriedade. Vamos entrar na derradeira fase da campanha, em que é imperioso convocar todas as energias, todas as capacidades, todas as disponibilidades e contribuições e iniciativa para reforçar a CDU com mais votos que são mais força à luta para avançar. Sim, precisamos de, em toda a parte, agir com uma nítida convicção de que o reforço eleitoral da CDU que ambicionamos só pode ser conseguido se ganharmos mais portugueses, não só para a justeza das nossas propostas, mas também particularmente para a compreensão do que verdadeiramente está em jogo nestas eleições. Avançar no que é preciso fazer pelo desenvolvimento do país e pelo melhoramento das condições de vida do nosso povo, dando mais força à CDU, ou andar para trás, deixando o PS de mãos livres para praticar, com ou sem o PSD e CDS, a velha política. Sim, amigos e camaradas, o grande desafio que o país enfrenta nas eleições para a Assembleia da República é a escolha entre esses 2 caminhos. É essa a opção real que está colocada aos portugueses. A vida mostrou bem nestes últimos 4 anos da atual legislatura. Tudo o que é avanço, tudo o que é medida positiva a favor dos trabalhadores e do povo tem a marca do PCP e do PEV, dos partidos da CDU. Nestes 4 anos vimos bem quem puxou por medidas e soluções para resolver problemas dos trabalhadores e para o povo e fez a diferença com a sua proposta, a sua ação firme para repor direitos e rendimentos, foram as forças da CDU. Medidas que têm tradução concreta na realidade do cotidiano dos portugueses. Reposição e aumento de salários, aumento extraordinário das reformas, abonos de família, manuais escolares gratuitos, desagravamento fiscal do IRS para os salários mais baixos e intermédios, eliminação do PEC para os pequenos e médios empresários, entre muitos outros, com a redução dos custos dos transportes do passe intermodal. Esta medida que agora se concretizou depois de mais de 20 anos de luta e de proposta da CDU. O enorme avanço que garante poupanças mais significativas, particularmente para os trabalhadores, para os estudantes, para os reformados,
que é preciso alargar a todo o Alentejo e ao país, levando a intermodalidade e a redução tarifária a todo o lado, estabelecendo um teto máximo nacional de 40 euros para um passe mensal, que dê acesso aos transportes públicos entre os concelhos e das ligações pendulares interregionais. Isso exige aqui no Alentejo e neste distrito investir num significativo aumento e alargamento da oferta dos meios de transporte público, de forma a assegurar as ligações no espaço das áreas das comunidades intermunicipais do Baixo Alentejo, Norte Alentejano e Alentejo Litoral e área metropolitana de Lisboa. Mas significa também garantir uma linha de reforço do programa de apoio à redução tarifária através do Orçamento do Estado, descentralizando verbas para as diferentes comunidades intermunicipais, já que as verbas são insuficientes, e tendo de acompanhar o indispensável aumento da oferta de transporte. Sim, é preciso avançar mais e mais depressa. O país precisa de investir nas suas infraestruturas de transportes, nas linhas de caminho de ferro, na rodovia, modernizando, qualificando, incorporando produção nacional, assumindo o investimento no transporte público como uma alavanca para o desenvolvimento do país. Neste processo, temos assistido à mais descarada hipocrisia por parte do PSD e CDS. A primeira coisa que fizeram foi criticar a medida positiva. E hoje vemos-lhes falar do investimento sem corar de vergonha. Querem fazer esquecer que chegamos a 2015 com os transportes públicos profundamente degradados pela ação direta do governo PSD e CDS, que aumentou preços, reduziu a oferta, congelou investimentos, despediu trabalhadores, fez 30 por uma linha. Sim, esta é uma luta importante e justa, e para avançar mais para uma política patriótica e de esquerda nos transportes públicos, é preciso votar na CDU, é preciso dar mais força à CDU. O que a realidade mostra nestes 4 anos é que tudo o que é avanço, tudo o que é medida positiva a favor dos trabalhadores e do povo tem a marca do PCP e do PEV. Por isso é tão importante reforçar a CDU e eleger mais deputados. Deputados, digo bem, porque esta decisiva batalha eleitoral é para a eleição de deputados da Assembleia da República e não para eleger um governo nem escolher primeiros-ministros. Deputados com uma intervenção e uma entrega à causa e defesa dos interesses do nosso povo, como aquela que assumiu João Oliveira, que agora encabeça a lista de candidatos da CDU e que queremos ver reforçada a sua eleição em 6 de outubro. Uma lista de gente de confiança, que não faltarão em nenhum momento e não desperdiçarão nenhuma oportunidade de fazer avançar o país, tal como não regatearão meios e esforços para travar as injustiças e dar expressão concreta aos direitos e interesses de classe dos trabalhadores e de outros setores e camadas sociais do seu círculo eleitoral e do país. Foram 4 anos de intervenção que não podem ser avaliados apenas pelo que se conquistou, mas pelo que significou de contenção na evolução de um preocupante trajeto de governação do país que há anos se vinha impondo pela mão, ora do PS, ora do PSD e CDS. Um preocupante trajeto de muitos e largos anos que temos que impedir que se retome. E esse perigo existe, não apenas com o voto do PSD e do CDS, mas também com o voto no PS. É ver o que se passa, por exemplo, com os manuais escolares. O conjunto de obstáculos que se impõe às famílias em relação à devolução dos livros. O governo do PS quer pôr a andar para trás essa importante conquista alcançada com a intervenção decisiva do PCP. A reutilização obrigatória é uma opção do governo porque nenhuma decisão tomada na Assembleia da República obrigaria a isso. Como se sabe, há ciclos, desde logo o primeiro ciclo, onde não deve existir qualquer reutilização. São razões economicistas
e de poupança orçamental explicam que o governo do PS esteja a obrigar crianças a utilizar manuais escolares deteriorados. Veja-se como hoje acenam com o espantalho de novas crises para justificar a recusa de medidas para resolver os problemas dos trabalhadores e das populações e como dramatizam o discurso contra os perigos de exigências excessivas. A cópia é o conhecido discurso do PSD e CDS. É o discurso dos que querem travar aumentos de salários e pensões, continuar a sacrificar os serviços públicos, incluindo o Serviço Nacional de Saúde e os transportes, amassados no torniquete do déficit zero. Sim, camaradas, ou a CDU tem mais força, ou o risco de andar para trás no que se conquistou e em muitas outras coisas é bem real. É ver o que se passou com a legislação laboral, em que PS, PSD e CDS, com o aplauso do grande patronato e da UGT, convergiram para manter as normas gravosas do Código do Trabalho, como lhe acrescentaram novas disposições para negar os direitos e o futuro aos jovens trabalhadores, aumentando a precariedade e a exploração. É ver como uniram sempre o seu voto convergente na Assembleia da República nos mais diversos momentos da legislatura para recusar e inviabilizar propostas do PCP e da CDU para responder às aspirações dos trabalhadores. Veja-se, por exemplo, o trabalho por turnos. Nós sabemos, quando se impõe encontrar formas de compensar os trabalhadores pelas condições de penosidade em que trabalham, e foi para dar resposta a esses problemas tão sentido que a limitação do trabalho noturno e por turnos às situações estritamente necessárias, a obrigatoriedade do subsídio de turno no mínimo de 25%, mais dias de férias em função dos anos em que trabalham nesse regime, a antecipação da idade da reforma devida ao desgaste de penosidade deste tipo de prestação de trabalho, a obrigatoriedade da realização de exames médicos com periodicidade de 6 meses. Estas são propostas pelas quais continuaremos a bater-nos, tal como pela revogação das normas gravosas da legislação laboral, pelo direito à reforma por inteiro e sem penalizações com 40 anos de descontos, pela urgente implementação de um Plano Nacional de Combate à Precariedade e do Trabalho Ilegal. É ver como vem agitando o fantasma da instabilidade governativa, deitando mão ao que, na casa do país vizinho, se passa para insinuar a necessidade de uma maioria absoluta. A quem agita tal fantasma, não poderíamos deixar de perguntar: faltou alguma vez estabilidade nestes últimos 4 anos de avanços na vida do povo? Não, não faltou. E se é para avançar e não andar para trás, desestabilizando a vida dos trabalhadores e das populações, então o que é que se teme? Ou será que se quer é o regresso à estabilidade da paz podre, do pântano, da bipolarização, do vir ao disco e toca ao mesmo, ou seja, da alternância sem alternativa do PS e PSD, com ou sem o CDS de permeio? A estabilidade da política de direita, que garante a estabilidade em cima dos poderosos para infernizar a vida dos trabalhadores e do povo. Talvez não seja por acaso que PS e PSD apresentaram propostas de alteração das leis eleitorais, com a criação dos círculos uninominais, a sua comum solução para recuperar o atual sistema de bipartidário que começou a abrir brechas de forma a garantir a continuação do monopólio da sua governação e garantir maiorias, mesmo com minorias de votos. Há por aí grandes proclamações, proclamando e prometendo futuros risonhos e muitas palavras bonitas, jurando que jamais se voltará para trás. Mas de proclamações e de promessas não cumpridas nestas últimas 4 décadas pelas forças que governaram o país, se foi enchendo o inferno. Ainda há meses se garantia uma nova perspectiva para a União Europeia, liderada por uma alegada frente progressista, que na verdade de progressista pouco tinha, e se anunciava um novo oásis, o necessário rejuvenescimento europeu que haveria de garantir mais coesão, mais convergência económica entre países, mais investimento, mais flexibilidade
nas autoritárias regras do euro. O que se viu, no final, foi um acordo de cavalheiros entre PS, PSD e CDS para entregar a batuta da orquestra da União Europeia à maestrina que o diretório das grandes potências pôs sob comando alemão, e aqueles que aqui anunciavam tal frente acabaram metendo a viola no saco. Enquanto a orquestra continua a tocar, a música do dogma do déficit zero, da inflexibilidade das regras, da submissão aos ditames dos que mandam nisto tudo, é a vida dos povos que se vai afundando. É preciso não ir nas cantigas. O voto seguro e certo é o voto na CDU. O voto que não se submete aos grandes interesses, que assume até ao fim os compromissos com os trabalhadores e o povo. Mais força à CDU para fazer avançar o país, é esta a opção que cada um tem de assumir. Cada voto mais na CDU, que não caia no regaço do PS, é um voto que conta decididamente para construir uma política que assegure uma vida melhor num Portugal com futuro. Sim, o que é decisivo é que o PCP e o PEV tenham mais deputados, tenham mais força, mais peso na vida política nacional para dar resposta aos problemas nacionais que o PS e as suas opções e compromissos com a União Europeia negam, tal como PSD e CDS. Cada voto mais na CDU é o voto que conta para o aumento geral dos salários e para o aumento do salário mínimo para 850 euros. É um voto... É o voto que conta para assegurar o aumento real e geral das pensões de reformas. É o voto para garantir creches gratuitas a todas as crianças até aos 3 anos. Cada voto mais... Cada voto mais na CDU é a garantia acrescida de que os serviços públicos têm o financiamento que precisam, que o Serviço Nacional de Saúde passa a ter mais meios para assegurar o direito à saúde. Cada voto a mais é um voto visando a eliminação das taxas moderadoras para assegurar a dispensa gratuita nas unidades de saúde e nas farmácias dos medicamentos para os doentes crónicos, para as famílias com carência económica. Cada voto a mais na CDU é um voto no estabelecimento de um regime de preços máximos nos combustíveis e na eletricidade e a fixação do IVA sobre a eletricidade, gás natural e gás de botija nos 6%. Cada voto a mais na CDU é um voto para assegurar e garanta o direito à habitação, o voto que conta para defender o ambiente, a preservação da natureza, para assegurar a defesa do património e da cultura, designadamente com um plano nacional suportado no objetivo de atingir 1% do orçamento do Estado na cultura. Cada voto a mais na CDU é um voto para avançar na concretização de um país coeso e equilibrado, assente na regionalização e no ordenamento do território, para fazer avançar e concretizar um plano de reabertura dos serviços públicos, entretanto encerrados, nomeadamente nas zonas do interior e do mundo rural. Foi com a CDU que se avançou. Será com a CDU reforçada que se avançará na solução dos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. Amigos e camaradas, vamos, nestes dias que faltam, acabar de construir aquele resultado que garante seguramente que o país avança. O nosso apelo é para que todos nesta batalha sejam candidatos. Todos nesta batalha são necessários. Precisamos de continuar a ganhar mais e mais portugueses para o voto na CDU e assegurar que nenhum voto na CDU se perca, para que no dia 6 de outubro nenhum voto falte à CDU. Não faltem os votos na CDU com todos aqueles que lutaram e viram repostos os seus direitos e rendimentos para que isto não volte para trás. Não faltem aqueles que, reconhecendo avanços nas suas vidas, sabem que é possível ir mais longe e avançar, melhorando a vida de todos com o reforço da CDU. Sim, camaradas e amigos, aqui estamos, com esta confiança. Foi aqui dito que nós estivemos aqui noutras campanhas eleitorais e nessa altura assumimos um compromisso com os trabalhadores e com o povo. E todos aqueles que votaram na CDU há 4 anos atrás, hoje podem sentir um sentimento de orgulho.
é que o seu voto foi respeitado. O seu voto foi honrado, vale a pena votar na CDU. Sim, camaradas, não digam que já só falta uma semana. Temos que dizer que ainda falta uma semana para continuarmos a construir o resultado da CDU. Viva a CDU!